Brasília, Opinião no Ar de volta para a pauta número 2, os conflitos no Oriente Médio entre Israel e grupos palestinos, grupos terroristas palestinos. A gente vai conversar agora com o cientista político André Leist, a quem agradeço muitíssimo pela participação, André. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da sua ligação com Israel. Eu sou um neto de um judeu alemão, tenho parentes entre os fundadores do Estado de Israel, eu tenho esse olhar sempre com muito carinho para Israel e sei que você é naturalizado israelense, você foi da Força Aérea israelense, se não me engano, morou muito tempo em Israel. Fala um pouquinho, então, antes da gente entrar nesses conflitos atuais, da sua história, da sua ligação com Israel. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pelo convite. Na verdade, eu sempre começo contando a história do meu avô, pai do meu pai, que foi o único sobrevivente da família no Holocausto. Ele fugiu do campo de extermínio de Sobibor, que era um campo de extermínio, né? Que as pessoas chegavam e morriam nas câmaras de gás na dita solução final cometida pelos nazistas. A minha relação com Israel tem a ver com a minha relação, né, com o povo judeu, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Eu acho que o povo judeu passou nos últimos 2.500 anos, depois de ter sido expulso de 17 países e ter ficado no exílio durante tanto tempo, sendo expulso não só da Europa, mas de países árabes também ao longo da história. Acho que é uma justiça mais do que necessária que os judeus tenham o seu lar nacional defendido e protegido contra qualquer tipo de ataque desse ou daquele que não deseja que o povo judeu tenha ou a sua liberdade ou a sua independência respeitada. Então, a minha ligação tem a ver com algo que é justo, tem a ver com direitos humanos. O André citou aí o campo de extermínio de Sobibor. Por acaso, por coincidência, foi onde minha bisavó, Elise Bornstein, foi morta. Amanda. André, eu queria que você situasse um pouquinho para a gente, antes de mais nada, boa tarde, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar, mas as raízes, a origem desse conflito mais recente, né? A gente sabe que tem raízes históricas aí de muitos anos, de muitas décadas, mas desse conflito recente e principalmente alguns números, porque a gente vê que por mais que seja absolutamente legítima, eu também sou descendente de judeus, meu avô era judeu, mas por mais que seja obviamente legítima a reivindicação por um Estado israelense que de fato existe, mas também parece legítima a reivindicação por um Estado palestino. E quando a gente vê essa guerra muito assimétrica entre Gaza e Jerusalém, é só olhar o número de mortes, né? Já são 197, a maioria delas em Gaza, apenas 10 em Israel. Apenas não, são muitas, mas 10 em Israel, as outras em Gaza, mais 55 crianças em Gaza. Quer dizer, esses bombardeios de Israel, até por a população palestina, que é inocente, né? Enfim, de gente séria, trabalhadora, não são fundamentalistas do Hamas, mas não conseguem se esconder desses bombardeios e acabam sendo as vítimas dessas guerras, muitas vezes. A gente viu o prédio derrubado, onde ficavam os escritórios da Associated Press e da Al Jazeera. É difícil entender por que esse bombardeio, onde empresas jornalísticas justamente fariam a cobertura desse evento, dessa nova guerra. Bom, você trouxe alguns assuntos importantes, eu vou tentar separar eles em partes. A origem do conflito, na verdade, são grupos terroristas fundamentalistas islâmicos, o Islã militante, que é o fenômeno de grupos terroristas islâmicos que existem na região desde a década de 70 e 80, que vem tentando dominar o Oriente Médio, seja em Gaza, seja na Síria, seja no Iraque, seja no Líbano com o Hezbollah. Então não muda muito a diferença ideológica desses grupos, a Al-Qaeda, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, Boko Haram, a Jabhat al-Nusra e outros grupos extremistas, tanto sunitas quanto xiitas. E as principais vítimas desses grupos são os próprios muçulmanos. Então, dito isso, esse é um conflito que faz parte de uma tentativa aí do Hamas e da Jihad Islâmica de se colocar como protagonista da política palestina, uma vez que os palestinos cancelaram as eleições pela terceira, quarta vez já em 11 anos, que eles deveriam ter tido eleições e não tiveram, e ao mesmo tempo usar como desculpa qualquer distúrbio, qualquer protesto em Jerusalém para jogar foguetes em Israel. Agora, o que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu nas últimas 3 guerras. O Hamas e a Jihad Islâmica estão jogando foguetes que não têm mira em cidades israelenses onde moram milhões de pessoas, árabes e judeus. E as pessoas têm 30 segundos, 15 segundos a 1 minuto para fugir, quando tocam os alarmes, para entrar em bunkers ou em
em quartos fortificados dentro das residências e esperar um boom, ou que vai ser no céu com a interceptação do Iron Dome, ou, infelizmente, com foguetes caindo em solo israelense. Então, Israel está respondendo isso, está respondendo esses atos de agressão. Eu acho que o que eu estou falando aqui não tem a ver com o fato de eu ser judeu. Acho que o que eu estou falando aqui tem a ver com ciências políticas. Nenhuma democracia, nenhum país no mundo iria aceitar que o seu país fosse alvejado por 3.500 foguetes em uma semana sem reagir. Nenhuma democracia, nenhum país iria aceitar isso. E eu digo mais, não existe na história da humanidade uma democracia que prefira a guerra do que paz e um Estado policial, que é a faixa de Gaza dominada pelo Hamas, que prefira a paz do que a guerra. Então o que a gente está vendo aqui é uma relação assimétrica. E uma outra coisa que eu queria também dizer em relação aos números. Todos nós lamentamos, todos nós como seres humanos. Eu acho que os israelenses, os judeus, os não judeus, as pessoas lamentam a morte de civis que morrem em conflitos armados. É lamentável e isso é muito triste, entristece a todos. Agora, o que a gente tem que colocar como... A gente tem que sempre analisar o seguinte: números de mortos não define quem é culpado e quem é responsável pelo conflito. Eu agora vou dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial morreram muito mais alemães do que britânicos. E mesmo assim, a Alemanha era culpada pela Segunda Guerra Mundial. Então o que eu quero dizer com isso a culpa é do Hamas, é da Jihad Islâmica e desses grupos fundamentalistas que dominam a faixa de Gaza. Se eles não tivessem jogado foguetes em Israel, nada disso estaria acontecendo agora. E aí, agora a gente chega ao terceiro ponto, que acho que é muito importante colocar isso. A Força Aérea Israelense, a qual eu fiz parte, e eu participei de um conflito em 2012 com o Hamas, parecido com esse, que demorou 10 dias para acabar, e eu não estou falando alguma coisa que eu li, eu estou falando uma coisa que eu vi. Israel faz de tudo, muito além do que a maior parte dos países, acredito eu que nenhum país faça isso, numa guerra contra grupos terroristas que estão dentro de zonas de civis, que investe bilhões de dólares para poder proteger civis do outro lado. Acho que o Hamas se importa menos com civis palestinos do que Israel, enquanto que Israel protege os seus civis, ele faz de tudo para não atingir civis do outro lado. E em relação ao prédio agora que estava a Associated Press e a Al Jazeera, não tem como nenhuma televisão, se a Rede TV agora for querer ser correspondente, mandar correspondentes para a faixa de Gaza, eles vão precisar passar pelo crivo do Hamas, por autorização do Hamas, e eles não vão conseguir operar, vocês não conseguiriam operar sem aval do Hamas. O Hamas ele é o governo em Gaza e ele é um grupo terrorista. Então, eles vão decidir onde vocês vão estar localizados. Eles colocaram a Al Jazeera e a Associated Press no prédio da inteligência do Hamas. Esse prédio está sendo usado única e exclusivamente, além, claro, das 2 andares ocupados das 2 agências, ele está sendo usado como propósitos militares, com propósitos terroristas. E pela Convenção de Genebra, também não sou eu que estou falando, é a Convenção de Genebra, qualquer localidade sendo usada que contribua para um conflito militar é um alvo militar legítimo. E o caso, o que está sendo atacado tem direito de alvejar esse alvo sem avisar. Israel avisa todos os locais, mesmo tirando aí o fator surpresa e dando a possibilidade de que terroristas possam agarrar armas, computadores e sair da região sem se danificar. Senhor. Boa tarde, André. Eu queria aproveitar, além, evidentemente, de todos os seus conhecimentos na área de ciência política, mas o fato de você ter participado da Força Aérea, como você mesmo lembrou agora há pouco. Como é que funciona, até para quem é leigo, esse Iron Dome que você falou, ou Domo de Ferro, né? Como é que Israel consegue antecipar a chegada desses foguetes soltos ali, lançados às cegas, né? Isso não tem outro nome senão terrorismo, né? Por esses grupos terroristas. E também aproveito para te perguntar qual é o poder de fogo, o poder bélico desses grupos hoje em dia? Perfeito. O Iron Dome é um sistema que está sendo sempre desenvolvido ao longo do tempo. Ele começou aí a ser desenvolvido há mais de 10 anos e hoje em dia ele é responsável por interceptar 80% a 90% dos foguetes lançados pelo Hamas. Ele é composto de 3 partes, um radar,
um centro, a bateria onde estão os foguetes, os mísseis interceptadores, mísseis e não foguetes, mísseis são guiados, foguetes são jogados ao léu, e o centro de comando. Então, esses 3 aparatos são três coisas separadas. O radar, na hora que os foguetes do Hamas são disparados, ele automaticamente vai fazer um mapeamento da região em quadriláteros, tanto em Israel como em Gaza. Ele detecta os foguetes sendo lançados e em 1 milésimo de segundo ele vai devolver a informação para o centro de comando, que está lá do lado da bateria, e no centro de comando o soldado vai ver quais foguetes vão cair em territórios, porque eles fazem o radar faz a conta da velocidade e aonde o foguete vai cair pelo ângulo dele. Então, se ele vai cair em descampado, ele não faz alerta para o soldado, e aí o foguete vai cair em descampado. Se ele vai cair em uma cidade, em algum lugar de construção civil, ele dá o alerta para o soldado e o soldado vai apertar o botão onde o míssil da bateria de mísseis vai soltar um míssil que vai abater esse foguete no ar. E normalmente a bateria, o radar também vai dar qual vai ser o melhor momento de abater o foguete para que ele não caia, os destroços não caiam em cima de pessoas ou de cidades, ou seja, para que a interceptação seja em algum lugar ainda no descampado, né, antes de ele cair. E o arsenal, para vocês terem só uma ideia em relação a valores também, cada míssil que Israel fabrica, que intercepta um foguete do Hamas, custa entre 60 e 80 mil dólares cada míssil. Já foram feitas mais de 1.000 interceptações nesses 7, 8 dias de guerra. O arsenal do Hamas em Gaza é em torno de 35 a 40 mil homens armados e em torno de 35 mil foguetes de vários tamanhos. Inclusive o novo foguete que chama Ayash 250. Ayash era o nome do Yehi Ayash, que era o nome eles chamavam ele de engenheiro, era o terrorista do Hamas que fabricava as bombas dos homens suicidas, que as pessoas esqueceram talvez, que o Hamas há 20 anos atrás, menos até, mandava homens-bombas se explodir em Tel Aviv, em Jerusalém, em cafés, shopping centers e ônibus, matando civis árabes e judeus. Eles têm em torno aí de 35 mil foguetes, e a Jihad Islâmica, que é mais violenta ainda, pelo sentido de ela não ter o braço político, é 100% militar, tem em torno aí de 10 a 15 mil homens e em torno de 10 a 15 mil foguetes. Daqui a pouquinho a pergunta do Rodrigo Constantino. Constantino, estamos de volta, a pergunta é sua. Pois é, boa tarde, André, seja bem-vindo. Eu, ao contrário do Lacombe e da Amanda, não tenho nenhum tipo de parentesco na história que eu saiba com o povo judeu, mas sou um grande admirador e defensor do Estado de Israel por uma questão simples, justiça, né? E nós vemos essa guerra de narrativas, essa mídia que fala em assimetria, contando mortes e ignorando uma coisa muito básica. Se Hamas tivesse o poder de fogo de Israel, Israel deixava de existir. Se o Hamas colocasse as suas armas abaixo, teríamos paz amanhã. Se Israel colocasse suas armas, inclusive o grosso direcionado para defesa, nós teríamos o fim de Israel, que é o grande intuito de esses grupos fanáticos chamados de militantes pela nossa mídia. André, eu estive em Israel há uns anos atrás, inclusive te encontrei lá, e a pergunta que eu queria fazer para você, explicar para a nossa audiência, é em relação a essa história de território, devolução de território, levando em conta que nunca houve um Estado da Palestina ali, né? Mas o que aconteceria se Israel devolvesse, entre aspas, os territórios que foram de forma legítima adquiridos durante guerras defensivas? Vai depender muito, Constantino. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite também. Sim, eu lembro muito bem quando a gente se encontrou aí em 2014 em Israel, a gente até visitou alguns locais de interesse da mídia, que acho que todos os jornalistas precisavam visitar os locais que você visitou. Acho que ceder território, né? Eu uso o termo ceder territórios conquistados em guerras de agressão, né? São guerras de agressão. O país que está sendo agredido pode conquistar territórios que estão sendo usados para agredi-lo e pode manter esses territórios até que a paz seja restabelecida. Foi o que aconteceu com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza na Guerra dos 6 Dias em 1967. Ceder territórios precisam vir em troca de acordos de paz que vão garantir a segurança, ou seja, que esses territórios não vão ser usados novamente para atacar o país.
Então, Israel cedeu o Sinai para o Egito, no caso, Israel devolveu o Sinai para o Egito, porque o Sinai pertencia ao Estado egípcio, em troca de um acordo de paz que dura até hoje e é um dos principais assets de segurança de Israel e do Egito. É um interesse nacional dos dois. No caso da faixa de Gaza, Israel saiu unilateralmente, uma vez que não tinha uma entidade política soberana quando Israel conquistou. Como você falou, não havia um Estado nacional palestino, apesar de até haver pessoas que se identificavam como palestinas, etc. e tal. A nacionalidade palestina já estava aí sendo desenvolvida ao longo do século XX, mas não havia um Estado palestino com capital, com ministérios, com governo, com moeda, com todas as estruturas que nós conhecemos que um Estado possui. Uma vez que Israel sai da faixa de Gaza em 2005, ele entrega chaves para a autoridade palestina, que já tinha sido criada 10 anos antes e era o governo interino palestino. Só que 2 anos depois, o Hamas toma o poder da autoridade palestina, que é isso muito importante as pessoas entenderem. O Hamas não é o governo palestino, o Hamas não é o exército palestino. Então, o Hamas, na teoria, pela legislação palestina, não poderia nem ter armas. Quem teria que ter armas é a polícia palestina e as forças de segurança palestina, que estão na Cisjordânia. As que estavam em Gaza foram expulsas. Quem está em Gaza agora é o Hamas. Então, ceder territórios mostrou que esses territórios, dependendo de como são cedidos, eles são tomados por grupos radicais e são usados para atacar Israel. Aconteceu isso com o sul do Líbano, aconteceu isso com a faixa de Gaza. Acho muito difícil Israel fazer a mesma coisa com a Cisjordânia, então qualquer acordo, qualquer cessão assim de território que Israel faça, ceder territórios precisam vir em troca de segurança garantida para o Estado de Israel. Eu acredito, eu como israelense, tendo nacionalidade, e muitos israelenses que eu conheço, todos são a favor de fazer um acordo com os palestinos e que ele tenha um Estado que possam viver em paz do lado de Israel e que eles possam ter prosperidade e poder mandar seus filhos para a faculdade e que não tenha mais derramamento de sangue nem guerras. Todo mundo sonha com isso. Todo mundo se sente próximo dos palestinos, eles são os árabes que moram no Oriente Médio, os israelenses têm a cultura do Oriente Médio também, existem 2 milhões de árabes israelenses com cidadania de Israel que moram em Israel, então assim, é totalmente misturado as culturas, eu acho que as religiões são próximas, então a questão aqui é uma questão de segurança. Israel foi atacada diversas vezes em 74 anos e nenhum governante de Israel, nem de um lado político e nem de outro, vai ceder territórios para que, com a chance que esses territórios caiam em mãos de grupos extremistas que vão utilizar esses territórios para atacar israelenses. Isso seria ruim para Israel e não traria paz e não traria independência e prosperidade para o próprio povo palestino. E o exemplo disso é a faixa de Gaza. Os israelenses saíram da faixa de Gaza, entregaram as chaves, eles tinham todo o território para eles, não tinha nenhum soldado, nenhum colono israelense na faixa de Gaza desde 2005. E o que aconteceu com o território? Caiu nas mãos de grupos extremistas e a população de Gaza é a que mais sofre com isso. André, os radicais entre os judeus israelenses, eles são minoria, são um grupo muito pequeno, né? Isso não acontece entre os palestinos. Então, para a gente encerrar, você vê uma possibilidade de paz tendo um grupo como o Hamas dominando ali a faixa de Gaza? Luiz, você tem razão. Israel, como qualquer país, tem extrema-direita. Realmente, eu acredito que a extrema-direita israelense é menor do que até a extrema-direita europeia. Na Alemanha, na Áustria, em outros países, existe uma extrema-direita muito mais barulhenta, que recebe muito mais votos e que consegue eleger muito mais parlamentares para o parlamento. Existe extrema-direita em Israel, inclusive um deputado conseguiu ser eleito agora, mas eles representam nem 1% ou 2% da população de Israel, 99% da população de Israel repudia as ideias da extrema-direita israelense. Então, dito isso, em relação ao que você me perguntou depois, se há uma possibilidade de um acordo de paz, acredito que um acordo de paz de cessar fogo, nesse momento, vai depender muito do Hamas, da Jihad Islâmica e das baixas que eles vão ter nos próximos dias, de acordo com as operações da Força Aérea de Israel na região que tem como alvo os operativos deles e os locais e as bases deles. Em relação a um acordo mais geopolítico, um acordo nacional, onde a autoridade palestina faça um acordo com Israel, depende de muitas coisas. Mas eu acho que o mais importante é isso. Enquanto que a autoridade palestina incluída não trocar a sua narrativa e a sua retórica de que os judeus não têm direito a um Estado, de que os judeus estão tentando destruir a mesquita de Al-Aqsa, que é mentira,
existe total liberdade na mesquita de Al-Aqsa, ou de que Israel está proibindo que padres entrem na igreja de Santo Sepulcro, o que também é mentira. Então, enquanto essa propaganda que eles vendem para a própria população palestina continuar, eles vão ficar presos à sua própria retórica. Então não adianta o presidente palestino fazer entrevistas na mídia internacional dizendo que é a favor de 2 estados, enquanto para a própria população vende a ideia de que isso não pode acontecer. André Leist, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Boa tarde e até uma próxima. Obrigado a todos.